Boa noite, irmãos. Vamos abrir no Salmo 46, 10. Salmo 46, 10. Eu estou atrasado aqui, né? Diz o seguinte, 46, 10. Isto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só isso. Vamos orar? Glórias, honras ao autor da Bíblia. Tu nos entregaste teu livro. O livro teu é a nossa riqueza. É a carta de amor do Senhor para com tua noiva. E nós estamos impressionados com as maravilhas tuas. E elas nos encantam. Elas nos enchem de prazer. E queremos ouvir do Senhor. Mesmo que mexa no nosso orgulho. Mesmo que vem como uma espada e fira nosso ego. Fala ao nosso coração. Ao meu e ao coração do teu povo aqui. Para a tua glória. Em nome de Cristo. Amém? Podeis assentar, irmãos. No domingo passado, eu preguei a primeira parte nesse versículo aqui. Uma aula prática de teologia. Esse é o tema. Só que vários irmãos não estavam aqui. E eu estou, não que eu vou repetir a mensagem, porque eu não tinha completado ela, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um toque rápido no começo da mensagem, até chegar onde nós vamos dinamizar um pouco o assunto. O que eu quero dizer como aula prática de teologia? O semestre do seminário Batista aqui vai começar amanhã. Tá? E tem vários alunos, inclusive o irmão Jailson, está estudando, já tem matérias para estudar esse semestre. Mas aqui eu não estou tratando de teologia, aula de teologia. Porque eu falei para os irmãos que hoje tem seminários em que alunos vão para lá, estudam, formam e não são crentes. Não são crentes. Eu não sei se citei para os irmãos de um pastor batista num bairro lá em São Paulo, o que de asneira ele falou do capítulo 4 de João. Um homem extremamente perigoso. Então, queridos irmãos, toda a igreja é convidada neste versículo aqui a fazer parte de uma teologia prática. Olha o que diz o texto. Aquietai-vos. E aí os irmãos estão percebendo? Você se aquieta e você sabe quem é Deus. Está vendo? Então tem aqui causa e efeito. Qual é a causa? Ficar quieto. Qual é o efeito? Saber que Ele é Deus. Vamos examinar isso, irmãos? Não tem maior privilégio. É privilégio estudar no seminário, irmãos. Lá tem várias matérias. Eu passei 4 anos lá no Paraná, eu não fiz todas as matérias. Tá? Algumas matérias eu tive que fazer, eu ainda estou estudando hebraico. Tá? Mas aqui não está tratando dessas matérias. Aqui é só de uma matéria. Sabei que eu sou Deus. Teologia. E teologia é conhecimento de Deus. Mas a lição aqui é totalmente diferente. Por quê? Eu tenho então aqui, irmãos, vamos lá. Eu tenho 4 coisas para falar aqui. A primeira é que a lição que só a humildade perante Deus nos leva a aprender. Qual a lição aqui? Aquietai. A segunda é um aprendizado
que dinamiza a vida, tornando o viver triunfante. E saber. Em terceiro lugar, a mais poderosa matéria a ser aprendida. Eu sou Deus. E por fim, eu quero aproveitar aqui e trazer uma mensagem de arrependimento aos pecadores. Vamos rapidamente voltar aqui. A primeira lição é que só a humildade perante Deus nos leva a aprender. Quando ele diz aqui, fique quieto. Por que Deus está falando isso? Olha o contexto do Salmo. Lembra que texto sem contexto vira pretexto, né? Lembra que Deus está falando aqui de guerra, das nações, dos perigos. Nós estamos em perigo de uma guerra aqui no Brasil, de muito sangue ser derramado. A política está igual a um vulcão em erupção. Deus fala sobre isso. As nações são assim, porque os homens são assim. Mas notem, queridos, ele está, ao invés de falar, pega uma arma, tenta, faça alguma coisa, ele diz, fique quieto. Eu quero falar sobre isso. Eu tenho aqui nesse primeiro ponto, 5 para falar, 5 assuntos. Primeiro, o orgulho de um coração rebelde impede a participação nessa matéria. Porque ela é prática. Qual é o perigo? O orgulho. Se eu sou orgulhoso, eu sou inquieto. Eu não confio nele. O perigo está em eu confiar, nós confiarmos no homem e tomar a frente de Deus. Aí que está todo o problema. Outro detalhe aqui, eu estou indo rápido, irmãos, porque eu já passei sobre isso. O que significa quietude? Quietude é um coração que repousa em Deus. Eu até citei para os irmãos de uma vez que ocorreu aqui no sul de Minas, de a terra sacudir um pouco, o povo começou a correr, e uma crente já idosa estava sentada numa cadeira de balanço, e o pessoal saiu correndo e perguntaram, mas você não vai fugir? Ela disse, não, estou aqui, impressionada de um Deus que sacode a terra. Esse Deus prometeu cuidar de mim. Isso é repouso. Irmãos, é a quietude de um coração que repousa em Deus. Nesta manhã, na escola dominical, nós estamos estudando o Salmo 23. Eu lembro os irmãos de Pedro. Pedro estava na prisão. No outro dia ele seria fuzilado. Atravessariam uma espada nele. Mas ele estava dormindo. 2 guardas ao lado. Preso. Ele dormia. Isso é quietude. Outro detalhe, irmãos. É a quietude que parte de um coração obediente. Fique quieto. Nós somos inconstantes, irmãos. Queremos mudar a coisa. Nós não confiamos em Deus. Fique quieto. Outro detalhe aqui. É uma quietude ativa e não passiva. Não sei se os irmãos entenderam. É uma quietude que age da maneira correta. Quando você tem que tomar um remédio, você põe um remédio, ingere e espera que ele vai fazer o resultado, trazer o resultado positivo. Quando você vai para a mesa de um médico para uma cirurgia, você aquieta ali, mas você foi. Isso é ativo. Vamos lá. Ela parece ser passiva, mas ela está ativa, essa quietude. Por quê? Vamos explicar. Porque
uma quietude da carne, da natureza carnal nossa, que gosta de agir. Eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa para Deus. Não tem valor nenhum. Ela vai apresentar depressiva, ser depressiva. Ela vai ter dó dela. Eu tenho percebido, irmãos, que quando a pessoa quer trabalhar, quer fazer alguma coisa para Deus, ela se torna depressiva, porque ela está tomando a frente. Deus não manda isso. Ele manda você agir sua vida normal. Como esposa, como marido, como filho, como empregado. É a vida normal do crente. Não saia disso. Eu estava lendo o livro do Dr. Martin Lloyd Jones. Eu li aquele livro umas 4 vezes. Pregação e Pregadores. Ele estava falando que lá na Inglaterra, um pastor chegou numa igreja e viu um homem lá. O trabalho dele era tocar na igreja. Ele tinha prazer de tocar. Eu não sei que instrumento ele tocava, mas ele participava da parte de cânticos, né? Muito fala louvor, né? Mas eu chamo cânticos, porque louvor é o viver, irmãos, tá? Vamos lá. Aí esse pastor falou: você precisa ir para o seminário. Incentivou ele: você precisa estudar, se preparar. Ele foi, irmãos. Mas ele passou, não sei se um ano no seminário, bem depressivo. Aí quando Martin Lloyd Jones chegou a pregar na igreja dele, ele conversou com o pastor. Falou: olha, eu estou assim, assim, assim. Ele falou: Deus chamou você para quê? Para pregar ou para atuar na igreja aqui, cantando, tocando? Ele parou. Não me chamou, pai. Se ele tivesse chamado você para pregar, ele daria o poder para você. Daria tranquilidade, a confiança para você fazer isso. Volte ao seu serviço. Ele voltou em plena alegria para trabalhar para o Senhor. O outro detalhe. Os irmãos lembram de Ana na Bíblia? Ana queria um filho, mas ela não queria um filho para disputar com a outra. Ela era estéril. Ela queria um filho para mostrar para todos quanto Deus podia agir. Se o Senhor me der um filho, eu te darei para ele te servir. Foi aí que Deus deu Samuel, né? Mas nota que não foi uma quietude passiva, foi uma quietude ativa. Ela não ficou resmungando em casa, ela não ficou queixosa em casa, ela foi em atividade e confrontou Deus. Outro detalhe. Há uma quietude carnal que vem de uma confiança em nossa provisão. Há uma quietude que revela ser disparadamente uma rebelião contra Deus. Os irmãos lembram de Elias? Depois de uma estupenda vitória lá em Samaria, capítulo 18 de 1 Reis, ele conquistou para toda Samaria presenciar a glória de Deus, destruiu os profetas de Baal. No outro dia estava ele fugindo de Jezabel. Quer dizer, um homem que teve uma vitória impressionante como aquela, no outro dia estava fugindo da ameaça de uma mulher. Estava lá Elias andando, entrou numa caverna. O que está fazendo aí, Elias? Disse Deus. Eu estou aqui com dó de si, depressão, dó dele. Sabe o que Deus fez? Eu tenho falado para os irmãos, Deus não tem dó do deprimido. Ele não fala, Deus nunca fala coitadinho. Deus nunca passa a mão. Tadinho, você fez um... Não. Elias, enquanto você estava lá, eu tinha reservado 7.000 homens que não se curvaram para Baal. O trabalho é meu, não é teu. Pode preparar sua malinha, você vai subir para o céu e outro vai ocupar o seu lugar.
Deus não tem dó de quem fique queixando e tendo dó de si. Isso não é quietude. Isso é inquietude. Positivamente, voltando aqui, quietude, ela age em função de uma liderança de Deus. A liderança de Deus na vida. O que eu tenho visto hoje, irmãos, no movimento evangélico no Brasil, é que há um chamado ativismo. Mulheres e jovens são chamados para entrar em atividade. Vamos louvar, vamos louvar. E aí entra barulho, entra grito, entre bater palma, entre dança e tudo. Ativismo. Deus quer liderar. Quando Pedro falou, Senhor, eu vou contigo até a cruz. Isso é ativismo. O que o Senhor falou para ele? Pedro, você vai me negar 3 vezes? Jamais eu vou morrer por ti. Irmãos, e negou mesmo. Os irmãos sabem o histórico. Deus quer liderar a nossa vida. Fique calmo. Nós aprendemos isso com Daniel. Porque quando tentaram impedir que ele orasse, ele não parou. Ele continuou orando. Com calma, desceram um nó para a cova dos leões. E ele foi para lá. Ele não temeu. Sabe por quê? Aqueles homens sabiam que após a morte viria a ressurreição. Veriam o Senhor. Outro detalhe. É uma quietude que se estabelece em promessas e que confia no Deus que não pode mentir. Irmãos, é terrível confiar em Deus. Não é fácil. É uma autonegação. Nega a carne. Confiar em Deus. Parar, confiar, tranquilizar. Fazer o que Ele manda fazer. Eu lembro de Moisés, que quando Deus mandou Moisés ordenar que a rocha desse água, ele foi e bateu na rocha. Foi impedido de entrar na terra prometida. Deus falou, fale, não bata. Vamos para o segundo ponto. O aprendizado que dinamiza a vida, tornando viver triunfante. Qual é? Sabei. Aí eu aprendi. Veja bem, primeiro tem a lição, depois tem a formatura. E a formatura aqui é incrível. Eu fico quieto e eu recebo o diploma. Está vendo aqui? Sabei que Ele é Deus. Vamos lá. E aqui eu espero não ser tão extenso. Primeiro, há de saber na prática que Ele é Deus, porque verá seus atos sendo cumpridos fielmente. Os irmãos perceberam? Quando Israel saiu do Egito, e o povo caminhava, e viu o Mar Vermelho na frente. O povo olhou para trás, está vindo o Faraó. O povo, ao invés de olhar para o seu Deus, olhou para o Faraó. O que Deus falou? Fique quieto. Vocês verão o que Deus vai fazer. Ele não está ordenando coisas que estão além do controle dele. Tudo o que está acontecendo é para o seu bem. Aprenda a confiar neles. Vocês vão atravessar o Mar Vermelho. Vocês vão ter uma jornada pela frente no deserto. Aprenda a confiar. Tranquilize. Vão para frente. Moisés, toque na água e a água vai abrir. Aquietai-vos. Obedeça. Sabei que eu sou Deus. Quantas mulheres estão orando pela salvação do seu marido? Tem ficado quieto? Ou tem tomado a frente de Deus? Quantos homens
não obedecem a Deus, tomam a frente, não querem confiar que Deus é poderoso para abrir portas incríveis quando nós obedecemos. Abraão pôde saber que Deus era o seu Deus, e isso fortaleceu sua fé em confiar mais. Quando Deus lhe deu o filho, foi depois de muitos anos, ali estava Abraão, e Deus falou: pega o seu filho, leve, amarre num local e mate ele. Pode enfiar a faca. Ele obedeceu. Quando ele levantou o punhal, Deus falou: não, eu só queria ver o grau de obediência sua, de sua confiança em mim. Em Romanos 4, Paulo explica que Abraão sabia que se ele matasse o filho, Deus ressuscitaria o filho. José no Egito, ele ficou sabendo que seu Senhor era Deus. Depois de anos, na casa de Potifar, tratado injustamente, jogado no cárcere, tratado injustamente, depois Deus o elevou à posição de governador do mundo. Foi por ele que Deus abençoou o mundo com sustento em todas as áreas. Aquietai-vos. Ele aprendeu a amar seus irmãos. Ele aprendeu a receber sua família. Ele não tratou mal os outros por causa da posição. Foi um homem benigno, bondoso. Soube lidar com sabedoria com seus irmãos. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Quanto tempo nós estamos lutando aqui para Deus salvar almas? Deus levantar sua mão poderosa por Ribeirão Preto, trazer perdidos. Ele é poderoso. Ele diz: aquietai-vos, faça o que eu mando fazer. Outro detalhe aqui, irmãos, ele ordena que avancemos com coragem, olhando para ele. Não tema, irmãos. Não vão atrás de novidade. O mundo hoje está cheio de novidade. A nova era publica novidades evangélicas. Hoje tem pastores inventando novas coisas. Avancem, queridos. Nós estamos caminhando para o céu. Nós estamos avançando para o lar celeste. Avancem no comando do Senhor. Sejam testemunhas do seu lar, irmã. Homens, sejam homens de Deus no seu lar. Jovens, sejam obedientes ao Senhor em todos os aspectos. O que nós estamos vendo hoje é um tratamento com Deus da forma que querem. Querem colocar adultério e fornicação dentro da igreja. Querem trazer o mundo para dentro da igreja. Achando que vai melhorar. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. O outro detalhe, irmãos, ele quer que nós aprendamos, isso é escola, a crer nele, numa contínua submissão, contínua. Cada vez que eu leio o livro de Jó, olha, irmãos, eu fico impressionado. Deus pegou Jó, colocou no pó. Ele falou: não estou entendendo. O que é que o Senhor quis fazer com minha família? Comigo. Jó não tinha Bíblia, irmãos. Jó não tinha escola dominical. Jó não tinha. Ele tinha o seu Deus. No final o Senhor falou: Jó, você é meu servo. Ele falou: o quê? Eu vou colocar minha cara no chão, porque eu vou ficar calado. Agora eu sei quem é o meu Senhor. Ó, queridos, a história dos crentes que sofreram na Rússia, na Romênia, irmãos que sofreram terrivelmente, é a história que deve nos comover. Santos de Deus que ficaram firmes no meio do sofrimento,
dores terríveis. E eles lá, firmes na rocha, foram vencedores. Quanto mais eu sou rebelde, pior. Quanto mais eu dou vazão à carne, Deus solta. E a queda é terrível. Quanto mais orgulhoso eu sou, pior para mim. Tem um hino no nosso cantor que trata disso. Quanto mais contrito eu sou, melhor. Agora, queridos, o que ele ordena? O que vai acontecer nesse saber? O saber que ele é Deus faz o quê? Robustece a fé, que aprende a viver em forte amor. Uma fé sem amor não é fé. O amor sem fé não é amor. Os irmãos percebem? A fé bíblica, ela é dinâmica quando ela opera em amor. Quando eu estou buscando a glória de Deus, eu estarei buscando o bem do meu próximo. Quando a vida está em torno do homem, que eu ignoro Deus, eu termino prejudicando as pessoas. A fé, quando eu aprendo que Ele é Deus, a minha fé se robustece em verdadeiro amor. Também, a fé dinamiza o viver numa santa disposição de enfrentar e vencer o mal. Com coragem. Hoje está faltando o quê? Homens e mulheres dinâmicos, que defendem a sua fé, que sejam corajosos, que levam a glória de Deus no seu lar, no seu viver, nos seus lábios, no seu andar, nos seus pensamentos, a glória de Deus. Isso é fé que dá ao crente o dinamismo de batalhar pela causa santa. Outro detalhe, a fé que conhece Deus amplia o temor e cerca a vida de coragem, que emudece o mundo. Hoje eu estava lendo sobre a vida de Mardoqueu, um homem corajoso, humilde. Quando ele foi elevado no lugar de Amã para ser o segundo no reinado da Pérsia, ele era o mesmo. Ele buscou o bem do seu povo. Um homem corajoso. Queridos irmãos, quando o crente aprende a crer no seu Deus, ele não treme diante das ameaças. Ele não fica preocupado em saber o que esse governo vai trazer. Não. Ele sabe que Deus está no controle. Ele sabe que Deus reina. O seu trono é trono de justiça. Ele sabe da soberania de Deus, que Deus está agindo, mesmo que aos nossos olhos pareça errado, mas Ele está agindo. E ele vê maravilhas acontecendo. Vê. Porque a fé contempla o invisível. E outro detalhe, a fé que aprende, conhece o seu Deus, fortalece a esperança. Meu lar é lá no céu. E reveste a vida de um bom testemunho. Bom testemunho. Eu falei para os irmãos já, daquele crente médico, cujo vizinho não gostava de crente. Quando ele saía, ele era proibido passar na calçada do homem católico. Ele simplesmente não criava confusão, saía. E uma vez, aquele homem adoeceu. Sabe quem tratou dele numa cirurgia? Foi o médico crente. E ele tratou com tanto amor, que ele, quando melhorou, quanto vou pagar? Eu só quero que você me dê a bênção de passar de sua calçada. Olha, queridos, olha como o temor cresce e o testemunho é robustecido. O mundo hoje está impactado com
o testemunho da igreja? Não. O mundo está imitando. Imitando na música, imitando no que chama louvor, imitando no que chama adoração, imitando em tudo, menos a glória de Deus, porque não pode imitar. Vamos para o quarto ponto aqui, queridos irmãos. Uma mensagem aos pecadores arrependidos. Primeiro, seus esforços são todos inúteis. Todos. Deus quer que o pecador aquiete. Quando um salva-vida está na praia ali e percebe que alguém está se afogando, ele primeiro espera até que a pessoa parece que vai desmaiar e afogar. Ele deixa. E aí ele entra e salva a pessoa. Tem muitos que são assim, querem fazer alguma coisa. Deus deixa. Deus, quando salva alguém, ele pega aquela pessoa e ele transporta aquela pessoa para um deserto. O que eu estou falando é uma linguagem figurativa aqui. Ele tira aquela pessoa do seu ativismo para salvar aquela pessoa. Quando ele quis salvar Saulo de Tarso, o golpe da luz do céu foi tão forte que levou Saulo à queda. Foi ali na queda que todas as armas de Saulo caíram por terra. E o Senhor falou com ele. Eu sou Jesus, esse que você tem raiva, que quer matá-lo, quer persegui-lo. O Senhor da glória sentado no céu, falando com o homem que ele ia salvar. Aquietai-vos. Quando ele tombou, pronto. Sempre assim, queridos irmãos. Deus opera onde a natureza nada pode fazer. Nada. Quando ele foi lá salvar o ladrão na cruz, primeiro o Espírito de Deus abriu os olhos daquele homem. Ele que estava ao lado do seu colega, xingando Jesus, querendo que ele descesse da cruz, desse prosperidade para ele, tirasse-os da cruz também, levasse de volta para a sociedade. Mas quando o Espírito de Deus abriu os olhos, que aquele moço eleito viu a Cristo, ele disse, esse é o Salvador. Imediatamente ele viu o inferno. E ele clamou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Ele está operando suas maravilhas. Eu não posso esquecer de Isaías. Eu sempre tenho mencionado aqui a vida daquele jovem, porque quando Deus o chamou, ele estava naquela fase de juventude, exatamente a fase que admira a liderança. Naquele tempo, o rei Uzias, ele reinava em Jerusalém, e Uzias foi um homem muito poderoso, um rei capaz, dinâmico, visionário, fez coisas impressionantes para Jerusalém e Judá. Ele inventou máquinas que jogavam pedras para destruir muros. Era amigo da agricultura. Impressionante. Todo o mundo inteiro, naquele tempo, naquela região toda, conhecia e admirava Uzias. Só que Uzias morreu leproso por causa do orgulho dele. E naqueles dias, a nação de Israel foi contaminada pelo orgulho do rei. É isso que acontece. O que eu sou, eu vou refletir. Um pastor, o que ele reflete na igreja.
Um homem, o que ele é, ele reflete no lar. E o líder, ele reflete na nação. O Uzias orgulhoso tornou a nação orgulhosa. Os irmãos devem ler o capítulo 1 de Isaías. Porque aquele capítulo, o povo estava lá. Estava em Jerusalém, pleno sábado. Um levando ovelha, outro levando dinheiro, outro levando uma gaita, outro levando outro instrumento, outro levando ovelhas. Tudo para dizer, nós estamos adorando a Deus. Mas naquele capítulo inteiro, Deus arrasa com aquele povo. Vocês estão sujos da cabeça aos pés. Purificai-vos. Vocês não são crentes, é isso que ele queria dizer. Vocês não são salvos. Mas quando ele chamou Isaías, capítulo 6, o que aconteceu? Naquele momento que Isaías viu a glória de Deus, ele viu os serafins, todos assim, né? Com os olhos tapados para não ver a glória de Deus. Quando Isaías contemplou, era o Senhor Jesus Cristo, antes da encarnação, que ele viu a glória, porque é falado isso em João capítulo 12. Quando ele viu, o que aconteceu? Naquele momento, Isaías viu quem ele era. Ele disse, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Ele admitiu, eu falo palavrão, eu sou um homem imoral, eu habito no meio de um povo imoral. Disse, eu estou indo para o inferno. Ô meus irmãos, eu fico preocupado com a quietude do povo hoje. Que povo quieto, mas é uma quietude diabólica. Quando o Senhor mandou destruir Sodoma e Gomorra, a cidade estava tranquila. Foi uma manhã maravilhosa. Não tinha sinal nenhum de nuvem. Nenhum. O céu brilhava. Tinha gente, aquela cidade, gente trabalhadora, gente que plantava, gente que construía, famílias que davam suas filhas a casamento. Era uma vida maravilhosa, dentro de um contexto de uma imoralidade terrível. Havia uma sociedade que trabalhava todos para o bem-estar da maldade deles. Nota, é uma quietude perigosa. Essa quietude, Deus diz, inquietai-vos. Então, quando a mão de Deus caiu, ninguém escapou. Os irmãos lembram de Jericó? Jericó estava tudo bem, mas quando soube que Israel estava vindo, eles entraram, fecharam o portão, trancaram tudo, o muro todo fechado. Ninguém podia entrar. Só que eles estavam lutando contra Deus. Inquietai-vos. O povo brasileiro hoje precisa saber que precisa inquietar. O evangelho pregado hoje não inquieta. O evangelho pregado leva o povo a dizer amém, amém, aleluia. Deus está dizendo, cala-te, toda a terra, sabei que eu sou Deus. Queridos irmãos, os pecadores hoje precisam saber que eles estão indo para o inferno. Não é brincadeira. Inquietai-vos. Quando Jesus passou por Betsaida, uma cidade, passou por Cafarnaum, pregou, fez milagres. O que ele falou depois? Ele foi e voltou contra aquelas cidades. Ó Cafarnaum, porventura subirás até o céu? Foi uma pergunta. Uma pergunta que parece retórica, mas não era. Ele respondeu imediatamente: cairás no inferno. Eu devo pregar sobre isso domingo que vem. Veja, queridos, inquieta. Quando Jerusalém matou Jesus,
crucificou o Filho de Deus. A cidade toda dormia tranquilamente. Nós matamos esse impostor, tiramos da face da terra. Mas de repente, olha os discípulos cheios do Espírito Santo, pregando, fazendo milagres, para dizer, ele ressuscitou. Então a quietude do povo foi transformada em inquietude. Eu imagino quando a igreja de Cristo for arrebatada deste mundo. O mundo tranquilo. Se você olha Apocalipse a partir do capítulo 6, você vê o terror que vai acontecer. Quando o mundo pensar que a paz e segurança virá de repente um terror tremendo. O mundo está preparando para isso. A paz e segurança. Não tem ninguém pregando mais. Cadê os crentes? Sumiram. Deus normalmente tira o justo do lugar onde ele vai fazer punição. Ele vai tirar a igreja da face da terra para depois fazer cair o terror da ira dele no mundo inteiro. Inquietai-vos, pecadores. Oh, como eu gostaria de ver pecadores chegando, tremendo. O que é que eu faço para escapar? O que é que eu faço para escapar do inferno? Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Sabe, queridos, o próprio Salmo 46 mostra o que Deus faz com o homem quando Ele pega e vai salvar alguém. Os irmãos lembram que eu falei? Os homens têm 3 tipos de armas contra Deus. A flecha, a lança e os carros. Qual é a arma que o pecador está usando? Não sei. Normalmente um fica distante, xingando os crentes. Isso é flecha, atirando. Outro chega perto, dentro da igreja, e começa a usar a lança. Outro foge, eu não quero. Eu estou indo para um lugar. Carros. Sabe o que Deus faz? Quando Ele salva, Ele pega tudo isso, quebra tudo e queima tudo. Deus sempre leva o pecador a aquietar-se para chamá-lo à salvação. Lembra daquele hino? Teus esforços são em vão. Nada podes merecer. Eu te dou a salvação. Oh, que alegria quando Deus opera salvação. O arrependimento é o Espírito de Deus mortificando o velho homem e o homem agitado em Adão. O homem agitado. Hoje os homens querem expressar, levantando as mãos, dizendo que está adorando, até que Deus abaixe as mãos dele, que eles caiam assustados. Sabei que Ele é Deus. Saulo tombou, o ladrão na cruz paralisou. Deus toma o homem para levá-lo até a Cristo. E é perante Cristo que o pecador cai. Ó Jesus, me salva. Eu sou teu. Ó, que haja pecadores que tenham ouvido esta mensagem para arrepender dos seus pecados. Cristo veio chamar homens e mulheres. Não brinque com seus pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Vamos ficar todos em pé.